Bom, estou voltando aqui, gente, para demonstrar o que vocês devem fazer no caso do rotor. Como eu falei anteriormente, tem uma bobina aqui que é alimentada para que se torne ímã isso daqui. Mas para ficar perfeito, ou seja, gerar energia sem precisar gastar energia, o que vocês vão fazer? Vocês vão arrumar um ímã. Isso aqui é ímã de alto-falante, gente. Eu peguei isso aqui só para demonstrativo. Você deixa o ímã. Talvez você já encontre o ímã sem esses ferros que estão nele, porque esse ferro aqui tira, ele, apesar que ele está ainda grudando, mas ele tira o campo magnético do ímã, ele diminui o campo magnético do ímã. Se você deixar ele dentro d'água, o que acontece? A cola que está colando, ele dissolve. Aí, vou desgrudar um do outro aqui. Por que tem essas chapas no ímã? Essa chapa concentra a força do ímã no centro. Porque no caso aqui é para alto-falante, então o campo magnético tem que ficar no centro. No nosso caso, como a gente vai pegar o campo do ímã lateral, norte e sul, então você tem que tirar essa chapa daqui. Então você deixa na água de molho aí, ó, sei lá quanto tempo vai demorar para dissolver essa cola. Mas aí com a chave de fenda você vai dando umas pancadinhas. Observação, não pode quebrar o ímã, viu, gente? Se trincar o ímã, não adianta pôr o ímã mais, viu? O ímã tem que estar inteiro. Porque o ímã quebrado, ele passa a ser um outro ímã, certo? Então tem que ser o ímã inteiro. Essa peça interna aqui, que ela ela é, aqui dentro é um buraco, né? Ou seja, ela é um círculo. O que vocês vão fazer? Depois que vocês conseguiram tirar o ímã, vocês vão num torneiro mecânico, como eu falei. Manda o torneiro mecânico separar essas partes. Ele vai separar essa dessa daqui. Vocês vão pegar um ímã que caiba dentro disso daqui e vão colocar o ímã dentro. O importante é o seguinte, é que os dois ímãs, você coloque dois ímãs, porque normalmente a distância não dá. Essa distância aqui, ó, e você tem que manter essa distância, por causa que senão depois você não consegue fechar o alternador. Então ele tem uma distância fixada. Então você mede essa distância do começo ao fim dele, para que quando você for pôr o ímã lá dentro, você chega o mais próximo possível da medida original. E também a espaçura entre um e outro, que isso daqui que vai fazer a diferença do norte e sul aqui. Importantíssimo. Você põe o ímã, por exemplo. Se ele você vai colocar o ímã de uma maneira seguinte, que um grude no outro. Olha lá. Aí ele faz norte de um lado e sul do outro. Aí você coloca dentro da peça e o torneiro, no caso para você, aí vai prensar até o ponto que esses ímãs vão ficar aqui dentro. Esses ímãs são maiores, mas é só demonstrativo para aquilo que você tem que fazer. Então, ou seja, o ímã ficando lá dentro, aqui não tem ímã. Ou seja, ele vai ficar já com o campo magnético desse ímã aqui. Então, o que acontece? Quando você girar, ele já vai gerar energia sem precisar gastar energia para isso. Bom, acho que até aí deu para entender, né? Porque isso aqui dá um pouco de trabalho, só que a vantagem é que é o seguinte, esses tipos de alternadores antigos, eles são baratinhos, ou seja, você vai comprar aí no ferro velho por 50 reais, aí em média, difícil dizer o preço, né, mas essa faixa de 50 reais aí. Então, esse tipo de alternador que eu comentei, a vantagem é que ele não precisa de caixinha de voltagem, ou seja, não precisa de um regulador de voltagem. Vou explicar por que também. Porque se o alternador já tiver caixinha de voltagem embutida, ele só gera energia depois de determinada rotação. Na hora que ele chegar nos 1000 RPM, de 500 a 1000, que ele vai gerar energia. E se não tiver a caixinha e tiver
com ímã aqui dentro, só de você girar devagarzinho ele já vai gerar energia. Ou seja, no caso de vento, quando o vento está pouquinho, ele gira pouquinho assim, ele já vai estar gerando energia. Ele não precisa girar 1000 RPM, que já é até mais difícil de girar. Detalhe, esse gerador gera 14 volts, gente. Ele só gera 14 volts porque a bateria é de 12. Então, como ele carrega 14, a diferença de potencial de 12 para 14 é a carga. Entendeu, gente? Ou seja, a diferença de tensão que é a carga que vai gerar na bateria. O que eu posso falar mais sobre energia aqui? Bom, outro detalhe. Isso daqui, quando você ligar ele numa bateria de chumbo ácido, no caso, que é baterias de carro, bateria automotiva, a bateria normalmente ela tem ácido dentro. Ela não é água aquilo lá, gente. Aquilo lá é ácido sulfúrico misturado com água, viu? Então, se ele carregar constantemente a tua bateria, a tendência é evaporar aquele líquido que está dentro da bateria. Ou seja, a evaporação é que é o seguinte: a quantidade de carga por muito tempo sobre a bateria, ela começa a ferver a água. Ou seja, o modo de dizer ferver. Na verdade, ela está transformando o ácido sulfúrico, está separando o hidrogênio do ácido sulfúrico e ele começa a bolhar o hidrogênio. Então, aquelas bolinhas, na verdade, ele é altamente inflamável, gente. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que estipular mais ou menos o tempo de carga dele, para que você ou você regule a carga dele, ou se não, você compensa a bateria repondo o ácido sulfúrico nela, que isso vai depender muito da quantidade de energia que gerar o gerador, entendeu, gente? Isso aí pode ficar 1 ano a bateria lá e não abaixar nada o ácido dentro dela, mas se você gerar constantemente e carregar constantemente, com certeza ela vai começar a borbulhar. Aí você vai ter que repor ácido dentro dela. Tá bom, gente? Então eu já expliquei do ímã para colocar aqui. Se não tiver o recurso de colocar o ímã, você pode excitar direto com a própria tensão da bateria, excitar o DF, que é esse aqui. O único detalhe é o seguinte: se você excitar direto aqui, ele é original, se parar de girar, ele está consumindo energia. Ele não gera. Ele só vai gerar quando virar. Num exemplo, se o vento para, ele vai parar. E no parar, como está energizado o campo interno, que é o rotor, ele está consumindo 2 amperes da bateria. Ou você cria um dispositivo que ligue só na hora que girar. Quem entender um pouco de eletrônica, até que não é difícil fazer isso, certo? Você pode pôr um sensorzinho nele aqui, né? Um head switch, um sensorzinho que faça ligar só quando estiver girando. Isso é usando ele original, gente, eu tô falando. Então, ou seja, ele começou a girar, ele liga a alimentação aqui. Parou de girar, ele desliga a alimentação daqui. Assim ele não consome nada. Então ele só vai gerar energia quando tiver vento, quando parar também não consome. Eu vou trazer alguns equipamentos aqui, ou seja, uma fonte de alimentação, para me ligar ele, e eu vou puxar ele com uma cordinha, porque eu não tenho vento aqui, eu não tenho nada para girar esse negócio aqui. Então eu vou girar ele com a mão, vou girar ele com uma cordinha, alguma coisa, só para demonstrar ele gerando energia. Deixa eu ver o que eu mais posso falar aqui. No caso, se você for pôr ele como catavento, quando ele tiver com o ímã dentro, ou mesmo energizado aqui, ele não gira assim molinho, ele pesa, ele tem um peso, porque os campos magnéticos estão aqui. Então ele pesa. Para você gerar energia exige força, certo? Então o tamanho da pá da hélice, eu não vou saber te dizer o tamanho aqui, vai ter que ser experimental. Claro que se for uma queda d'água, você vai pôr umas canecas d'água. Aqui o peso da água é simples, né? Que o peso da água, 1 litro de água é 1 quilo.
Então você põe uma canequinha que cabe 2 litros d'água, é 2 kg de força. E quanto maior a alavanca, mais força. Ou seja, o que é 2 kg aqui, vai dar 10 kg aqui. Viu, gente? Isso aí você entra na teoria da alavanca lá, pra vocês aprenderem lá, caso vocês for pôr isso aqui como queda d'água. No caso do vento, vocês fazem uma base, pode ser de madeira mesmo, comprida, e vocês vão pôr um leme nele. O que é o leme? O leme, eu vou pegar alguma coisa aqui. Isso aqui é só demonstração. Vocês vão pegar um leme bem grande, põe aí meio metro, mais ou menos. Você vai prender junto na tábua. Vamos imaginar que a tábua está extensa. Você vai equilibrar o peso nele no centro, colocar algum rolamento, alguma coisa, porque isso aqui vai girar. Porque esse leme, o que acontece? Quando bater o vento nele, ele tende a virar a frente da hélice sempre pro vento. Entendeu? Então, senão ele fica louco. Não adianta nada você pôr só um alternador lá e o vento vira de direção, ele para. A não ser que o vento na tua região dê só numa direção. Então, se caso for variado, você põe uma tábua ou ferro que seja, põe um leme grande atrás dele, um rolamento no centro aqui para que ele gire o alternador e o leme tudo simultâneo, para que no caso você não perca o vento, no caso aí você não fica perdendo energia. Bom, eu vou ligar uma fonte aqui demonstrando o consumo dele e vou ligar uma lâmpada para que eu acenda uma lâmpada aqui na hora que eu girar ele com a mão para mostrar que ele está produzindo energia. Detalhe, gente, esse alternador aqui eu peguei emprestado no ferro velho, ele está com um defeito, 2 defeitos na verdade. Ele tem um defeito de escova, que eu dei uma quebra-galho só para fazer o vídeo. Ele está com uma fase dele desligada, ou seja, o que vai gerar aqui vai gerar menos do que é normal, certo? E também o meu giro aqui também vai ser pequeno. Espero que dê para acender uma lâmpada no caso aqui. Tá certo, gente? Então, mais detalhe, um alternador desse gera 500 e poucos watts, com um giro de 500 RPM, 1000 RPM, ele gera 500 watts tranquilo. Esses watts, 500 watts, ele vai corresponder mais ou menos a uns 50 amperes por aí. Agora você imagina você ter 40, 50, isso vai variar de acordo com o giro. Mas você tem uma amperagem aí de 20, 30, 40 amperes hora. Que a amperagem, a potência é medida em horas. Então se você tiver aí 50 amperes hora, 10 horas que estiver girando, você tem 500 amperes. Ou seja, você tem 50 amperes hora, 10 horas, 500 amperes. Ou seja, você pode colocar, por exemplo, como você vai acumular essa energia? Você vai colocar baterias de caminhão, ou a bateria que você tiver, quanto maior melhor. Você vai lá pôr umas 2 baterias lá de 150 amperes, ou seja, ele vai girar o tempo que tiver vento, no caso, e ele vai ficar mantendo carregando aquelas baterias. Agora, você vai perguntar para mim, o que dá para tocar com isso? Isso vai depender de vários fatores, gente. Se você tem mais ou menos 40 amperes lá, hora, 10 horas, você tem 400 amperes, certo? 400 amperes sobre 12 volts, que é a bateria 12 volts. Aí uma outra pergunta, como é que eu vou ligar alguma coisa 110 nisso daqui? Hoje em dia, gente, tem conversores de tensão de 12 para 110, você não precisa comprar um no-break antigo, hoje tem conversores direto, eletrônico. Então, você pega, põe um conversor lá na bateria 12 volts, ele já vai sair 110, ou seja, dá para você ligar lâmpada, televisão, vai depender da potência do aparelho que você comprar de conversor. Não, isso daqui é o seguinte, não vai ligar um chuveiro, gente, entendeu? Porque o chuveiro consome um mundo de energia, mas para lâmpada, televisão, ou se não coisas que o consumo seja relativo ao conversor que você pôr, você pode pôr um conversor de 1000 watts, dá para você tocar coisas até 1000 watts. E assim por diante. O processo é esse. Certo? Eu vou ligar uma alimentação aqui, vou excitar ele, mostrar a amperagem de consumo da bobina.
E vou arrumar uns fios aqui para ligar uma lâmpada para vocês verem. Então vou desligar aqui, daqui a pouco eu volto.